Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu vídeo no canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre um sentimento que todos nós evitamos falar, todos nós fingimos que ele não existe, mas no fundo ele acaba sendo o nosso mais fiel companheiro e que está sempre ao nosso lado. E o que eu tô falando? Eu tô falando de medo. Pois é, esse é um assunto que me interessa muito. Porque desde que eu comecei na minha jornada de desenvolvimento pessoal e que eu me dei conta de que o medo fazia muito parte da minha vida, do meu dia a dia, e que o medo era muito responsável por eu não fazer aquilo tudo que eu queria, por eu não arriscar, por eu não me permitir. Eu comecei a querer entender como é que eu acabo com esse medo, como é que eu tiro esse sentimento de medo da minha vida, né? E se você que está me assistindo começar a refletir um pouco, pensar um pouco, você vai ver que realmente o medo é uma coisa que te para também. Sempre que eu faço pesquisa com as pessoas perguntando o que te para na vida, o que te impede na vida, a resposta geralmente é medo, ou alguma versão do medo, né? Ansiedade, preocupação, insegurança. Isso são todas versões de medo. E eu vejo isso também em posts de outras pessoas. É impressionante como esse sentimento, ele nos restringe, ele não permite que a gente vá para frente e arrisque e seja tudo aquilo que a gente nasceu para ser, que a gente merece ser nesse mundo, né? Então, o que mais interessante e válido do que olhar para esse sentimento e ver como é que a gente consegue que ele diminua a sua força? Então, a primeira coisa que eu me dei conta é que não adianta lutar contra. Não é uma questão de tentar matar, socada o medo, botar ele mais lá pro fundo do nosso inconsciente, porque como aquele ditado que já é um clichê, mas é muito verdade, diz: o que você resiste persiste. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que fazer pazes com o nosso medo. Não ficar com raiva dele, não ficar com ressentimento. A gente precisa acolher o medo. A gente precisa compreender de onde é que vem esse medo. E nessa trajetória, nessa viagem de buscar da onde vem o nosso medo, eu descobri que ela nasceu há muito tempo atrás, na nossa infância, né? Que foi quando começaram os medos. E aqui eu quero fazer uma pausa para esclarecer a diferença entre medo real e medo imaginário, né? O medo real é quando a gente está numa floresta, por exemplo, aparece um leão e vai comer a gente. Sentir medo nesses momentos é muito bacana e muito bom. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente se preserve, vai fazer com que a gente fuja e que a gente se proteja desse medo verdadeiro, desse medo real. O que eu tô falando é dos medos imaginários. E você, hoje em dia, como adultos, se a gente for pensar, 99,9% dos medos que a gente tem são medos imaginários, medos irreais, não são verdadeiros. A gente não está temendo pela nossa vida, pela nossa segurança quando a gente sente aquele medo dentro da gente, tá? Então, esses medos começam quando a gente era criança, né? Porque quando nascemos, nós éramos seres 100% livres. E aí o que vai acontecendo? O mundo, os nossos pais e a sociedade, eles vão instruindo a gente a termos medo. Erradamente, né? Porque nós não somos ensinados, na maioria das vezes, essa diferença, né? Entre o medo saudável e o medo irreal. Então, eles herdam, a sociedade, os nossos pais, todo mundo que tem influência sobre a gente quando criança, herdam esse medo e simplesmente eles passam para frente os medos. E aí a gente cresce herdando todos esses sentimentos de medo. Só que como são sentimentos muito desagradáveis da gente sentir, o que a gente faz? A gente pega e coloca esse monte de medo
e põe ele todo na nossa sombra, todo no nosso inconsciente. Mas aí, esse ato de esconder o nosso medo de nós mesmas, ele não faz com que esse medo desapareça. A energia desse sentimento, ela continua aí pairando, né, sobre nós em algum nível da nossa vida e do nosso dia a dia. Então, o que acontece? A gente esquece o acontecimento que gerou esse medo, a gente esquece da situação, mas esse medo, ele acompanha a gente. Tipo como o nosso fiel amigo, tipo um cachorrinho que fica ali do nosso lado, falando pra gente, não faz isso que não pode, não faz isso que é perigoso, não faz isso porque você vai se dar mal. Então a nossa vida, ela é ditada e permeada por esse medo, muito mais do que a gente tem consciência. Até porque seria uma vida muito chata se a gente ficasse consciente de tudo que a gente faz para a gente se limitar. Mas chega um certo dia, quando você está a fim de olhar para sua sombra e se dar conta de que olhar para sua sombra é a única forma de você poder se libertar. E é esse exatamente o meu caminho de vida, né? Eu cheguei à conclusão que a única forma que eu realmente vou conseguir me libertar, conseguir fazer tudo que eu sei que eu vim aqui nesse mundo fazer, é eu olhar de frente esse medo. E o que acontece quando você começa a olhar de frente o seu medo? Dizer, tá tudo bem, realmente eu tenho esse monte de medo desnecessário, que provavelmente ele é de um tempo lá atrás e não me serve mais. O que acontece quando você começa a fazer isso? O medo começa a perder o seu poder, né? Existe até um livro de criança muito interessante, escrito pelo Chico Buarque, falando sobre esse medo. Ele chama Chapeuzinho Amarelo. E Chapeuzinho era uma criança que tinha medo de tudo. Até da sua própria sombra. Ela tinha medo de dormir, com medo de nunca acordar. Ela tinha medo de comer, porque ela não queria passar mal com a comida. E um certo dia ela resolveu olhar o medo dela sem fugir. E o que ela começou a ver é que o lobo mau, que representa muitas vezes o medo para muitas crianças, se você começasse a falar ele de uma forma diferente, o lobo virou um bolo de aniversário. E ela começou a comemorar. E depois ela parou de sentir medo do lobo, que ficou com muita raiva dela porque ela não conseguia ser controlada por ele da forma que antes ele controlava ela. Então isso é uma analogia muito interessante, é um livro que eu leio muito para minha filha, na esperança de que ela absorva a mensagem, que diz o seguinte, que o medo nada mais é do que algo que a gente empodera, e do minuto que a gente olha para ele, tira o poder dele, desdramatiza ele, encara ele perde toda essa energia, todo esse poder. E é isso que eu vejo na minha vida. Do minuto que eu estou disposta a olhar para o meu medo, para todos os meus medos, na verdade, e ficar um pouco com eles, sem julgar, sem desviar o olhar, sem tentar explicar muito, mas simplesmente permitir que ele fique, o que acontece? A energia dele começa a se suavizar e a ter menos controle sobre mim. E também a compreender, e isso aí a gente não tem como escapar, que a gente precisa olhar a nossa infância, que a gente precisa ressignificar muitas coisas, muitos valores que a gente aprendeu que não nos servem mais. Então, fazer tipo um apanhado, uma limpeza da nossa infância, não precisa ser uma coisa muito demorada, a gente não precisa voltar para a infância e ficar lá, mas realmente um trabalho de ressignificar a infância. Não só nos vai dar liberdade para a gente não viver mais pautada por esse medo, mas também vai nos ajudar a
educar os nossos filhos de uma maneira muito diferente. Porque se a gente não ressignificar a nossa infância e como foi a nossa experiência de infância, as chances são que a gente vai repetir, duplicar tudo que os nossos pais fizeram com a gente. Então a gente não está, na verdade, educando nossos filhos a partir de um lugar de escolha. A gente está educando nossos filhos a partir de um lugar automático, que na maioria das vezes tem muito a ver com medo, com autoritarismo, tá? Então, assim, olha como tem benefícios enormes a gente fazer esse trabalho. Olha como vale a pena, não só por nós, mas também pelos nossos filhos, para quem tem filho, né? Enfim, essa foi a minha mensagem de hoje. A gente pode falar muito sobre o medo, mas eu quis deixar aqui de uma forma leve, até porque eu não quero que seja uma coisa dramática e pesada, porque todo esse trabalho de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, ele pode ser algo também mais leve e algo também prazeroso, senão vira uma coisa muito chata e uma coisa muito trabalhosa. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Por favor, comente aqui o que você achou, se você gostou, se você não gostou, o que você quer ouvir mais, se você quer trazer algum outro argumento, alguma outra ideia aqui para essa conversa sobre medo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo do YouTube. Um beijo!